Jason, são vários pontos aqui, né, para a gente discutir. Queria começar entendendo sua visão. Essa é uma semana, o mercado está muito atento, ansioso para a apresentação do novo arcabouço fiscal. Hoje, a gente sabe que o ministro da Fazenda deve se reunir primeiro com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e depois levar aí a proposta a ser apresentada, né, da equipe econômica ao presidente Lula ainda esta semana, antes de Lula ir à viagem ali para a China, marcada para a semana que vem. Mas eu queria entender a sua visão. A gente tem pontos ali ainda, né, incertos em relação a esse novo arcabouço. A gente tem aqui 2 meses e meio de um governo que a gente já viu ali bem expansionista nos gastos, né, trazendo ali reajuste já de aumento de salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, reajuste também de servidores. A gente vê ali os gastos, né, trazendo ali um peso grande, porém, ainda, né, não temos esse arcabouço definido para entender quais devem ser as âncoras aí do novo governo, mas eu queria entender a sua visão, expectativa em relação à apresentação. Será que o mercado deve ficar satisfeito, né, se vier ali, né, um arcabouço, né, mais técnico, vamos dizer assim, com uma arrecadação até suficiente, capaz de arcar com os gastos do novo governo? A resposta não sei, basicamente isso. Ninguém sabe, o governo não apresenta nada. Toda vez que se pergunta alguma coisa, as respostas são evasivas, é tudo, vamos colocar os números na planilha, vamos apresentar, o presidente tem que aprovar. Então a sensação que se tem é de que está se passando o tempo, e cada hora é uma coisa diferente que vai sendo colocada no sentido mais de tentar se chegar a alguma conclusão que, por exemplo, satisfaça o presidente, do que efetivamente a um número que seja com uma base técnica. Isso que está aparecendo o problema, porque desde o começo, quando começou a se discutir essa questão do arcabouço, a discussão tem sido muito rasa. Toda vez que se pergunta, que você põe no corner ali os membros do governo para falar do arcabouço, eles acabam trocando o assunto para a reforma tributária, alguma coisa parecida, mas não se fala de números. Essa é uma questão muito importante que o mercado está aguardando. Então vamos ver se vai sair alguma coisa mais concreta disso, ou se eles vão deixar de novo para a semana que vem, vão falar, falamos com o presidente, semana que vem a gente apresenta. Porque estamos no vazio por enquanto. Não dá para criar uma estratégia ou chegar numa conclusão com o baixo informacional que nós temos agora. A gente for levar em conta, né, Jason, são 2 meses e meio de novo governo, que um plano poderia também ter sido apresentado desde a época, né, da campanha política, que assim era o esperado, né, que os planos, né, sejam apresentados antes até de você escolher um candidato, para você entender se é esse o candidato certo que você quer ou não, né, e aí muitas vezes se espera isso antes. A gente vê aí que ainda não temos, né, nenhum desenho sobre isso, fica realmente muito incerto. Porém, vão criando também muitas vezes especulações em cima do assunto, né? Eu já ouvi parte aí do mercado de especialistas acreditando que pode ser que venha mais rígido, mais firme, porque vai desidratar, sofrer alguma desidratação, pode sofrer desidratação, inclusive na hora de ser votado. Vale lembrar que não é somente apresentar, né? Tem um período ali para discussão disso, tanto na Câmara quanto no Senado, o Congresso como um todo não tem tanta agilidade assim para ser já imediato o efeito. Pode ser que a gente demore ainda esses efeitos, e tem sim aquelas famosas desidratações, né, que podem acabar acontecendo ao longo desse caminho, né, Jason? O problema é que os especialistas sabem tanto quanto eu, ou seja, não sabem nada, essa que é a questão. Não há números para dizer, pode ser que seja, pode ser, acreditamos, talvez. Ou seja, está todo mundo especulando. Não há informacional suficiente para ninguém chegar a conclusão nenhuma, e o governo não deu isso. Normalmente, os governos anteriores do PT, inclusive o primeiro governo do PT, já chegou mais ou menos com um plano econômico desenhado. A impressão que eu tenho é que esse governo começou no improviso, ou seja, ganhou, aí na hora de ganhar, precisa apresentar ministro, o Lula ficou enrolando, porque ficou tentando fazer conjunções políticas para fazer os ministérios, não chegou a uma conclusão crível no sentido de se trazer pessoas importantes para o governo, tanto que ficou aquele bate-cabeça, várias pessoas recusando-se a entrar no governo. Depois, quando finalmente o governo ficou pronto, não tinha plano nenhum desenhado, na maioria dos setores não havia nada, então não teve ninguém que foi, durante o processo de transição, que apesar do Bolsonaro ter sido infantil no sentido de não vou entregar a faixa, ou tudo que ele fez ali atrás,
A questão é que o restante do governo operou dentro dos parâmetros normais de transição. Inclusive o Ministério da Economia, que virou Ministério da Fazenda, operou tudo bonitinho. Então eles tinham os números já antes de começar esse ano. Eles já tinham tudo que precisavam. Não houve sabotagem, porque as equipes econômicas, os ministérios costumam ser muito profissionais no Brasil, independente de quem seja o governo. Então, é difícil você chegar nesse ponto agora e chegar à conclusão de que não tem nada. Então, assim, você pode acreditar que vai ser um plano ruim, como você pode acreditar que vai ser um plano excelente. Vai tudo depender, efetivamente, do que vai ser apresentado. E o governo até agora não apresentou nada. Inclusive, o Jason, o último, estava até olhando aqui para não cometer um erro, o IPCA, né? São tantos dados que a gente fica até meio confuso, mas o IPCA acabou acelerando ali 0,84%, né, por cento agora em fevereiro, mesmo com esse novo arcabouço, vamos dizer assim, para um médio e longo prazo. Você acha que o governo, ele está olhando, né, entendendo exatamente essa questão, assim, entender que a inflação atual, ela ainda está alta, né, novas expansões de gastos podem resultar mais pressão no curto prazo, e aí vai totalmente na contramão, né, do que se espera, que é reduzir os juros para o crescimento. Qual que é a tua leitura, né, em relação a todos esses passos que foram dados até aqui, lembrando, né, pontuando aqui, principalmente esse último dado mostrando essa inflação ainda assim forte, né? Me preocupa um pouco, porque o governo, semana passada, quando você teve a reoneração dos combustíveis, membros do governo já dizendo, olhando para o Banco Central, dizendo assim, a gente já fez nossa parte, como se aquilo fosse o suficiente, somente a reoneração. Não é suficiente, precisa ter o arcabouço fiscal. E o Banco Central precisa sinalizar na próxima semana isso, que ok, teremos boa vontade em relação à percepção do que está acontecendo no curto prazo, ou seja, o cenário de curto prazo tem desafios em termos de crescimento econômico, em termos de atividade global, local, crises, esse tipo de coisa que precisam ser lidadas. Mas ainda não há uma ancoragem das expectativas de inflação que sustentem, por exemplo, um corte de juros agora, ou que está no próximo semestre. Quem precisa sinalizar para voltarmos àquele cenário em que havia possibilidade de cortes a partir da metade do ano é o governo. Porque parte da inflação em si, ainda que ela tenha pressões de curto prazo em relação a serviços e alguns outros itens que são da inflação subjacente, que é a inflação que preocupa em diversos casos, ainda assim, dentro do atual contexto, daria espaço exatamente para termos uma política monetária mais expansionista, que é o que nós não temos agora. Ou seja, o Banco Central só está dependendo do governo fazer a sua parte. Se o governo fizer a sua parte, o Banco Central faz a parte dele. E mais importante, o Banco Central precisa fazer a parte dele sinalizando que, havendo um fiscal positivo, ele pode iniciar o processo de afrouxamento. Mas outro ponto importante, se ele simplesmente ceder à pressão política e cortar juros, as curvas vão responder ao contrário, porque vai entender que foi uma interferência política e vai acontecer parecido com o que aconteceu lá durante o governo Dilma, quando os juros foram cortados na caneta e o mercado entendeu que foi cortado na caneta e houve respostas nos vértices mais longos da curva de juros.